Olá! Realizaremos nessa videoaula um explicativo da construção de um programa em linguagem C utilizando-se do programa DevC++. O objetivo do nosso programa é demonstrar a construção baseada no cálculo do valor dos impostos pago pelo consumidor em um veículo aqui no Brasil, com base na sua categoria e na sua potência. Com o programa DevC++ já aberto, devemos primeiramente criar um novo arquivo-fonte. Para isso, nós vamos em Arquivo, Novo, Arquivo-fonte, podendo-se utilizar da tecla atalho Ctrl N. Bom, realizado isso, agora começaremos a construção do nosso programa em si. Para isso, nós temos que direcionar uma biblioteca padrão, aonde serão armazenados os dados postados pelo usuário ou calculados pelo nosso programa. Para isso, nós indicamos a seguinte situação. Hashtag, ou também conhecida como jogo da velha, include stdio.h. Em seguida, acrescentamos o código base padrão para todo o programa em linguagem C, que é o seguinte: int main, abre e fecha parênteses, abre e fecha jogo de chaves. Sendo dentro do jogo de chaves, ainda colocamos a expressão return 0, ponto e vírgula, para finalizar o programa todo executado que nós iremos criar. Feito isso, agora realizaremos a declaração de variáveis que utilizaremos no programa. Neste caso, iremos utilizar as variáveis do tipo char, que são alfanuméricas para letras ou frases, e iremos dar o nome de opção. Em seguida, iremos utilizar as variáveis do tipo float, que são números com casas decimais, números inteiros, mas com decimais, que indicaremos como potência, A maiúsculo, e imposto. Sempre finalizando a sequência de frases com ponto e vírgula. Agora, através de impressão no programa, nós iremos solicitar ao usuário que informe o tipo de categoria de veículo que ele quer que calcule o imposto. Para isso, utilizamos a função printf. Abrimos o parênteses e, através de duplas aspas, informamos a frase que será demonstrada na impressão. No caso, digite a categoria do veículo. 2 pontos. Sempre com ponto e vírgula em seguida. Colocamos no final da frase o /n, que irá automaticamente fazer com que o programa pule uma linha na hora da impressão para o usuário. Em seguida, vamos completar com as demais, dando as opções ao usuário de quais são os caracteres em que o programa irá aceitar, sendo, para o nosso programa em si, as opções A para veículos populares, B para veículos de trabalho, C para veículos esportivos, D para SUVs e E para sedãs de luxo. Em seguida, nós iremos armazenar na nossa biblioteca padrão essa informação que o usuário irá nos passar, da seguinte forma. Utilizando-se de scanf, abre parênteses, abre aspas duplas, %c, que é o tipo de variável que será guardada, já que é uma variável do tipo char. Colocamos uma vírgula após a duplas aspas, o e comercial, e indicamos qual é a variável que será anexada a esse valor, que é a opção.
Em seguida, damos um ponto e vírgula e passamos para a próxima etapa. Agora, através de impressão utilizando o printf, iremos indicar ao usuário qual foi a opção que ele escolheu. Em seguida, iremos imprimir a função para ele informar o valor do veículo de acordo com a tabela FIPE. E armazenar este valor agora do tipo float na categoria A, que seria para o valor de acordo com a FIPE, utilizando-se da função scanf. Em seguida, agora iremos solicitar ao usuário que informe a potência do veículo. E, posteriormente, vamos salvar essa informação em outra variável do tipo float, através de mais um scanf, indicando o %f por ser uma variável do tipo float, e em seguida para qual a variável que será guardada, armazenado este valor. Lembrando que para cada tipo de variável diferenciada, seja ela inteira, caractere ou float, que no caso com variação decimal, deve-se utilizar um operador diferenciado. No caso do char, o %c, e do float, o %f. Agora, para definirmos o valor do imposto pago pelo usuário, precisaremos de um bloco condicional para poder definir qual o imposto com base em cada categoria e posteriormente calculá-lo com base em sua potência. Para isso, utilizamos da função if, onde, após acrescentarmos o if, abrimos parênteses e damos qual a condição que ele tem que ser aceita. No caso, o opção tem que ser igual a A. Feito isso, damos agora a condição de cálculo entre chaves, que definiremos da seguinte maneira: imposto é igual a potência vezes 1.3, que no caso seria um valor fixo padrão para a conversão do cálculo para potência, mais o valor da tabela FIPE vezes 4%, que seria a variável pelo tipo de categoria do veículo. Em seguida, realizamos a impressão desse valor para o usuário, para a categoria A. Feito isso, agora iremos dar as condições para as outras categorias, através do else, continuando assim a estrutura condicional. Abrimos um else para indicar que não é a opção A. E em seguida, abrimos um novo if para indicar que a opção próxima será a opção C. E realizamos a mesma base de cálculo da opção A. Repetiremos isso para todas as demais condições, realizando assim estruturas condicionais dentro de outras estruturas condicionais. Finalizando assim a construção do nosso programa. Em seguida, nós vamos na função executar, compilar ou tecla atalho F9 para verificar se não tem nenhum erro. Primeiramente salvamos o programa e ele irá compilar, apresentando assim se há algum erro ou não. Na sequência, nós vamos em executar novamente e na função executar ou tecla atalho F10. E apresentará a seguinte janela, pedindo para o usuário informar o tipo de categoria do veículo. Agora vamos a alguns exemplos. Por exemplo, na categoria A, optamos pelo Volkswagen Gol, carro popular. Então nós vamos indicar para o programa que é a categoria A. Em seguida, ele vai solicitar
o valor da tabela FIP. Neste caso, R$ 34.142. Ele vai solicitar a potência. Nós vamos se basear apenas pela potência a gasolina, que é de 72 cavalos. Com isso, o valor do imposto pago pelo consumidor será de R$ 1.459,28. Agora, para a categoria B, veículos de trabalho. Optamos pela Mercedes-Benz Sprinter, no valor de R$ 122.810. Em seguida, informamos a potência, que é de 129 cavalos, a diesel, e o valor do imposto será de R$ 2.623,90. Para a categoria D, de SUV, optamos pela Honda CR-V, no valor de tabela FIP de R$ 135.554. E com a potência em gasolina de 150 cavalos. O valor do imposto será de R$ 9.683,78. Por fim, optamos na categoria E como um exemplo, a de sedã de luxo, o veículo Jaguar XJ, que tem por seu valor de R$ 341.276 na tabela FIP. E, de acordo com o fabricante, tem uma potência de 240 cavalos. Com isso, o valor do imposto final para o consumidor seria de R$ 20.788,56. Bom, esta foi a videoaula da construção de um programa em linguagem C com o programa Dev C++, produzido pelos alunos da PUC Paraná, do curso de graduação em Engenharia Mecânica: Douglas Marcolino, Leonardo Fonseca, Luan Rechetelo e Marcos Setoyama. Agradecemos a atenção. Até breve.